Bom, então vamos lá falar sobre a consulta do bebê de 4 a 6 meses de vida. Claro que quando o bebê chega, o pediatra vai perguntar como que está esse bebê, como que está a alimentação desse bebê, o sono desse bebê, se ele tem algum problema de saúde, como está o desenvolvimento. Então vamos lá, vamos começar. Geralmente eu pergunto as dúvidas, como que está o bebê, mamãe? Como que está o seu bebê? E ela vai relatar o que ela está achando, as queixas desse bebê. Bom, vamos começar pela alimentação. Como que está a alimentação? Até o 6º mês, é muito importante que o bebê ainda esteja mamando no seio materno, em aleitamento materno exclusivo. A partir do 6º mês é que nós vamos iniciar, então, a alimentação complementar. Nós vamos iniciar a frutinha e vamos iniciar a comidinha. Se o bebê, por algum motivo, não pode estar somente na alimentação ao seio materno, não está no aleitamento exclusivo e precisou de alguma fórmula, que essa fórmula seja adaptada à idade daquele bebê, com nutrientes e vitaminas para o desenvolvimento daquele bebê, ok? Bom, vamos lá. Então, falando sobre alimentação, vamos começar pela alimentação. O bebê deverá estar mamando, porém, com 6 meses nós vamos começar a comidinha. Vamos começar com as frutinhas. As frutinhas, elas devem ser, a bebê pode comer qualquer tipo de fruta, desde que seja da época. E o bebê, nós vamos começar com a papinha. Se o bebê tiver interesse de pegar a frutinha com a mão, ele não gostou da papinha, podemos tentar oferecer pedacinhos macios, pequenos, pelo menos para ele pegar aquele alimento, mesmo que ele jogue fora, cheire, se lambuze, né? Para ele criar intimidade com aquele alimento, desenvolver a parte sensorial. Mas o ideal é que seja a papinha mesmo. Vamos fazer a papinha e oferecer ao bebê. Então, como eu falei, as frutas de preferência da época. Ele pode comer então a maçãzinha, a pera, geralmente a gente oferece meia fruta, o mamão, o pêssego, a ameixa. Pêssego e ameixa, como são frutas pequenas, pode dá-las uma fruta, né? Já mamão, banana, abacate, a quantidade geralmente eu peço para dar um pires de café da fruta amassadinha, da papinha. O suco nós não damos no primeiro ano de vida. E a fruta, ela não substitui uma refeição. Ela vai entrar nos intervalos das refeições. Então eu peço sempre para dar no intervalo da manhã, no intervalo da tarde, entre uma mamada e outra. Nunca vamos dar 2 frutas novas no mesmo dia. Vamos começar com um tipo de fruta. Se o bebê se deu bem com aquela fruta, vamos iniciar em 1 a 2 dias outra fruta. Então, quando ele começa uma segunda fruta, um segundo tipo de fruta, ele já pode comer as 2 frutas no dia. Uma que ele já conhece e uma que ele ainda não conhece. A fruta, muitas vezes, o bebê não aceita logo de cara. Tudo que é novo para o bebê, ele pode estranhar. Então não precisamos forçar. Vamos dar a papinha, vamos dar a comidinha. Se ele aceitar, ótimo. Se ele virar carinha, não aceitar, não vamos forçar. Vai passar os dias, a gente vai oferecendo as outras frutas, vamos ver o que ele vai gostando mais. E aquela outra fruta que ele não gostou, tentamos oferecer novamente, até que uma hora ele vai aceitar essa fruta. Importante começarmos sempre com aguinha nos intervalos, quando a criança começa algum alimento sólido. A comidinha também podemos começar já com 6 meses, geralmente começamos no almoço, ou se for melhor para os pais, que seja janta. Os pais não trabalham durante o dia, preferem dar janta para eles oferecerem, pode ser também, contanto que seja uma comidinha ao dia. Sempre a gente dá preferência realmente
para o almoço. E sempre oferecendo líquido depois. A comidinha, muito importante que tenha todas as classes de nutrientes, então que tenha proteína animal. Proteína animal, quando falamos em proteína animal, pode ser carne de boi, frango, peixe, ovo. Vamos dar legumes, hortaliças, leguminosas, tubérculos e raízes. Então, a comidinha tem que ser colorida, tem que entrar todos os nutrientes. Não existe mais aquela forma da gente dar primeiro legumes, passou alguns meses da carne. Não, hoje a gente já tenta oferecer todas as classes de nutrientes e o mais colorido possível. Inclusive o peixe, o ovo, a gente já começa a partir do 6º mês de vida. Claro que não vamos começar tudo de uma vez, né? Nos primeiros dias a gente tenta alternar, né, entre carne de boi e frango. A criança aceitou bem, depois outra semana a gente tenta dar o peixe, aceitou bem na outra, tenta dar o ovo, e não é mais clara ou gema, é clara e gema, né? Vamos oferecendo os legumes, verduras. Muitas vezes a criança também tem uma dificuldade na aceitação da primeira comidinha. Também não vamos forçar. Vamos dar o que ela aceita. Quando ela aceitar muito pouco ainda, precisamos complementar a alimentação láctea. Mas quando ela já estiver comendo a quantidade suficiente, nós não vamos dar o leite em seguida, nem o mamar do peito, nem fórmula, porque o leite, ele logo em seguida da comida, ele pode até interferir na absorção do ferro, de outras vitaminas da comidinha. Eu vou colocar para vocês fontes de papinhas da nossa própria sociedade de pediatria, fonte de livros que vocês podem procurar para como fazer essa papinha corretamente. Não introduzimos o sal ou muito pouco sal no primeiro ano de vida, a preferência por não introduzir sal, açúcar, nem pensar nesse primeiro ano de vida. Nunca batemos essa comidinha no liquidificador. Nós sempre vamos amassar. À medida que os meses vão passando, a gente vai aumentando a consistência, dando um pedacinho, até que com 1 aninho a criança chega à comida da família. Mas com 6 meses, nós vamos preferir a papinha. Depois de 15 dias, se os pais quiserem introduzir já o pedacinho, podemos, mas eu gosto muito da que a gente chama alimentação mista. Papai ou mamãe dá a comidinha amassada e dá os legumes para o bebê brincar com eles, brócolis, né, carninha moída, depois que o bebê já está bem acostumado com a papinha. Interessante ele pegar com a mão, para até desenvolver a parte de coordenação motora fina, aprender a colocar o alimentinho na boca. Muitas vezes ele não vai colocar na boca, ele vai jogar fora, vai se lambuzar, vai jogar longe. Forrem o chão, deixa o bebê só de fraldinha ou com uma roupinha que ele possa se lambuzar, sujar, porque o importante é isso. A comidinha, além de nutrir o bebê, ela vai ajudar no desenvolvimento daquele bebezinho, né? Então, muito importante, não vamos deixar de oferecer líquido, né, quando o bebê começa a alimentação sólida. E as frutas vamos variando conforme a aceitação do bebê. Ele vai aceitando novas frutinhas. Com relação ao soninho, o bebê entre 4 a 6 meses de vida, ele já consegue fazer uma noite de sono boa, entre 7 a 10 horas, pelo menos 7 horas seguidas de sono. Ele, entre 4 a 6 meses, o bebê deve ter em torno de 14 a 15, 16 horas de sono, 7 a 10 noturnas e os outros horários nas sonequinhas do dia. Muito importante ainda uma sonequinha nessa faixa etária, sonequinhas da manhã, da tarde. É importante para o bebê ficar bem durante o dia e ter uma boa noite de sono. Não é certo os pais acharem que se o bebê ele não dorme bem à noite, se deixar o bebê sem dormir durante o dia, ele vai dormir melhor à noite. Gente, não é isso, é engano. O bebê precisa do seu descanso.
Claro que quando chega os seus 4 meses, 5, o bebê já está numa faixa etária que ele tem ele vai adquirindo novas habilidades, ele vai entendendo melhor o mundo, ele vai interagindo melhor com as pessoas, com tudo que é novo, com os sons, ele vai enxergando melhor as cores. Então, quando ele vai aprendendo novas habilidades, ele vai interagindo melhor com as pessoas, com os novos brinquedos, com as cores, ele fica mais ansioso. Então, pode ser aquela fase do pico do desenvolvimento que ele fica mais ansioso e ele tem uma dificuldade maior de pegar no soninho, ele fica mais irritado, pode acordar mais durante a madrugada. Muito importante para essa faixa, né, para essa situação desse pico de sono, onde o bebê não está dormindo bem, está com irritabilidade. Claro que sempre devemos ver, o pediatra deve ver se está tudo bem com a saúde do bebê, se ele não tem problemas gastrointestinais, de alergia alimentar, doença do refluxo, algum problema neurológico. Às vezes o bebê passa por uma fase de estresse muito grande devido à situação mesmo familiar. Então devemos observar tudo isso. Se está tudo certo, vamos ajudar esse bebê a dormir, desligar. Nessa faixa etária começa então o ritmo circadiano, ele começa a liberar o hormônio do sono, a melatonina. Então, quando vai chegando o anoitecer, é muito importante que a gente evite brincadeiras muito tem muitos bebês. Vamos abaixando a luz, brincadeiras mais tranquilas, fazer uma massagenzinha no bebê, não deixar nada de luz, nada, nenhum distrator, nada que distraia o bebê no bercinho. Isso tudo pode nos ajudar que esse bebê durma melhor. Então, conversa com o seu pediatra se esse bebê está irritado, está com dificuldade de pegar no sono, para vocês e o pediatra verem o que é melhor para esse bebê, né? Com relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, o bebezinho de 4 a 6 meses, com 4 meses, ele quando de bruços, ele já levanta bem a cabecinha, de 4 a 6 meses ele já vai apoiando quando de bruços o antebraço, até esticando o bracinho, já fica com a cabecinha bem firme. Se você pega um brinquedinho com som, com luz, você coloca, quando o bebê olhar para aquele objeto, você pode ir rodando aquele objeto em várias direções. Esse bebê tem que acompanhar esse objeto, tanto quando de bruços, quando de barriguinha para cima. Esse bebê já começa a querer rolar. Primeiro ele passa da posição de bruços para barriguinha para cima, depois entre 5 e 6 meses já consegue também virar de barriguinha para cima e ficar de bruços. Se ele tem dificuldade, nós vamos ajudar esse bebê a fazer isso. Ele já começa a querer a se rastejar, a aprender bem o lençolzinho quando ele está de bruços. Ele já começa a adquirir melhor apreensão palmar, pegar melhor esses objetos, levar a boquinha, transferir um objeto de uma mão para outra. O bebê começa a observar mais o rosto, ele começa a fixar mais o olhar, ele começa a interagir melhor entre as pessoas, ele se direciona mais a vozes, a sons, ele presta mais atenção, ele presta atenção em detalhes do ambiente. Aquela interação desse bebê entre 4 a 6 meses é muito importante nós ficarmos de olho. Sinais de risco, esse bebê ainda não está levantando bem a cabecinha, não está ficando ainda apoiado sobre o antebraço. Outra coisa que o bebê faz, ele começa a querer sentar entre 5 e 6 meses, sentar sem apoio. Esse bebê está molinho, não está se apoiando sobre o antebraço, não está sorrindo, porque o bebê nessa idade já sorri muito, dá gargalhada. O bebê sorri pouco, ou então ele interage pouco com o meio ambiente, ele não
se direciona à voz, nem ao som. Isso são sinais de risco que precisamos prestar atenção, e se isso está acontecendo, vocês têm que falar com o pediatra de vocês para ver se não está acontecendo algum atraso. Esse bebê já começa com aquela lalação, ele já começa a vocalizar 5, 6 meses, da, do, cá, vocaliza muito, tá? Já faz gestinhos com o rostinho, ele já brinca de esconde-esconde, você põe um brinquedinho, põe um paninho, ele já dá gargalhada, já tira o paninho, ele já começa a desejar, se você coloca um objeto na frente dele, ele já tem a intenção de pegar aquele objeto, passa de uma mão para outra. Então esse já começa a pegar o pezinho, levar o pezinho, com 6 meses ele já brinca com o pezinho, já leva o pezinho na boca. Com 4 meses ele já começa a levantar as mãozinhas e observar as suas mãos na linha média. Então é importante, quando o bebê não apresenta essas habilidades, esses marcos do desenvolvimento, é importante vocês conversarem com o pediatra de vocês. Muito importante também o estímulo, é muito importante continuarmos conversando muito com essa criança quando formos dar banho, trocar, fazer a leiturinha, ler para ele, cantar musiquinha, levá-lo para passear ao ar livre. É muito importante o contato dessa criança com a natureza, ver árvore, passarinho. A natureza ajuda muito no desenvolvimento do nosso bebê. Vamos massagear, vamos tomar cuidado. Então esses estímulos todos então são muito importantes. Brinquedos sonoros, né? Ver se o bebê está acompanhando. Então vamos brincar muito com esse bebê. Pegar objetos de texturas diferentes, passar naquele bebê, brincar com vários objetos de texturas diferentes, deixar no chão mesmo, o máximo que ele puder, quando acordadinho, ficar de bruços, colocar objetos em volta dele em distâncias diferentes para ele querer ir atrás, se movimentar, se rastejar para aquele objeto. Muitas vezes com 6 meses o bebê já até começa a querer ficar de 4 para engatinhar. Então vamos estimular muito essa criança. Com relação ao desenvolvimento, é muito importante que o pediatra coloque o peso, a estatura, perímetro cefálico num gráfico, né? Muito importante acompanhar o gráfico desse bebê, porque cada criança, dependendo da genética dos pais, ele vai crescer numa linha diferente, mas essa curva tem que ser ascendente, ela não pode nem ter platô e nem cair. Se isso acontece, tem que ver o que está acontecendo, se está faltando algum nutriente, se aquele bebê não está com anemia, com hipovitaminose, D, zinco. Então é muito importante colocar esse bebê no gráfico. Bebê entre 4 a 6 meses, ele vai engordar por mês em torno de 600 a 700 gramas. Tem bebês que engordam 500, outros 800, mas a média está aí entre 600 a 700 gramas por mês. Ele cresce em torno de 1,5 cm a 2 centímetros. A cabecinha cresce em torno de 1 centímetro de 4 a 6 meses. Então é muito importante o pediatra colocar a sua criança no gráfico para ver como que está esse gráfico do desenvolvimento da criança. Muito importante conversarmos sobre as vacinas. Nessa faixa etária, então, o bebê com 4 meses, ele vai tomar ou a penta, né, da saúde pública, que tem a hepatite B, contra hemófilos influenza, com tétano, difteria, coqueluche. Na saúde pública ele toma a vacina contra pólio separado, em outra injeçãozinha, vai tomar rotavírus. Se a rotavírus for do posto é um tipo, se for do particular são 5 tipos de cepas que pega, porém a mais frequente
é a que é oferecida na saúde pública, o tipo mais frequente do rotavírus, né? A hexaacelular já tem uma diferença entre a penta, ela dá menos reação, dá menos febre, menos dor, e ela tem associada à vacina, além das 5 vacinas, a polio ela não é aplicada separada, ela é junta, por isso que chama hexaacelular. A pneumo, a criança toma reforço da pneumo, se for na saúde pública é a pneumo 10 valente, se for na rede particular é a 13 valente, que seria mais interessante ela tomar a 13 valente, cuja cobertura é maior, porque o pneumococo ele continua sendo a bactéria mais frequente que causa infecções bacterianas. Com certeza ainda a causa de infecções de febre em bebês dessa faixa etária são os vírus, tá? Mas quando a bactéria, uma das mais frequentes é o pneumococo, por isso quanto melhor a cobertura, melhor para proteção do bebê. Tem também o reforço das vacinas da meningite. Temos a meningite na saúde pública, eles só oferecem a vacina contra o meningococo tipo C. Na rede particular já podemos dar a vacina que com o aumento dessa cobertura para CWY e para o tipo B, meningo B e meningo CWY, para pegar esses sorotipos de meningococo. Já falei do reforço já falei da pneumo, das meningites, e dependendo da faixa etária, dependendo da sua região, tem a do Covid, que precisa ver qual que está aplicando, se já está aplicando na faixa etária. Então, muito importante vacinarmos todos os bebês. Muito importante prevenção, gente. Saúde é tudo. E prevenção hoje em dia, olha, prevenirmos as doenças preveníveis por vacina, vocês não imaginem a importância disso. Não vamos esquecer, não vamos deixar de vacinar as nossas crianças, por favor, né? Muitos bebês já começam na escolinha com 6 meses, tem os irmãozinhos mais velhos, que se o bebê não vai na escola, os irmãozinhos vão trazer essas infecções para casa. Então, é muito importante essa proteção. Então, já falamos do sono, já falamos sobre o crescimento e desenvolvimento, já falamos sobre as vacinas. Sempre avaliar se esse bebê tem alguma patologia, algum risco no desenvolvimento, algum risco de apresentar alguma doença. Muito importante também estimular as atividades nessa faixa etária. A partir do 5º, 6º mês já podemos colocar esse bebê na natação. Se não colocarmos na natação, vamos agitar esse bebê, brincar muito com ele. A atividade física ajuda a liberar endorfina, ajuda a acalmar o bebê, ajuda a desenvolver a musculatura, ajuda na saúde óssea, na saúde articular. Então, muito importante a atividade física nesse bebê também. Bom, eu acho que... Deixa eu ver se eu falei tudo. Vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações para ver se eu não esqueci de nada. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. Evacuação. Muito importante ver como é que tá o xixi e o cocô, se esse bebê não tá com o intestino preso. Intestino preso, quando a gente começa uma alimentação nova, altera um pouco o hábito intestinal do bebê. Ele pode ou soltar diante de determinadas frutas, verduras, ou até prender. Então, de início, isso pode acontecer, mas se ele está forçando muito para fazer cocô, está com dor, sai aquelas fezes muito ressecadas, vamos tentar dar mais líquido, vamos dar mais verduras, fibras. Nós podemos já começar com a aveinha na fruta, dar frutas mais taxativas, como o mamão, a laranja, né, a mexerica, que é a tangerina, pêssego, ameixa. Então, vamos tentar controlar esse intestino do bebê com líquidos, com a alimentação. E se isso não acontecer, se o intestino continuar muito preso, vocês têm que
comentar isso com o pediatra de vocês. Não podemos deixar esse bebê com o intestino muito preso, sofrer para evacuar, que isso pode levar a maiores problemas. Vamos ver a cor desse xixi. É importante para a gente saber se esse bebê está hidratado. Muito importante ver o xixi, o aspecto do xixi. O xixi tem que sair clarinho, não pode sair muito escuro, nem fazer pouco xixi. Se isso acontecer, é sinal que ele está ingerindo pouco líquido. Tem que chamar a atenção de vocês e conversar com o pediatra de vocês sobre isso. Uma coisa que eu acho muito importante também é a higiene do narizinho, lavar essas narinas com solução salina, sorinho fisiológico, principalmente se esse bebê vai na escolinha ou se tem os irmãozinhos que trazem as doenças para casa. Ai, gente, eu também esqueci de falar que a vacinação não é importante só o bebê estar com a vacinação em dia. Vocês, pais, vocês também têm que estar com a vacinação em dia, tá? Os irmãozinhos também têm que estar com a vacinação em dia. Muitas vezes, como vocês já têm um sistema imune mais maduro, vocês podem portar um tipo de vírus ou bactéria, não desenvolver a doença, mas transmitir para o bebezinho. Então é importante que todos da família estejam com as vacinas em dia. Esqueci de falar, com 6 meses nós temos a dose 0 da tríplice viral: tétano, sarampo e cachumba, tá? Tétano não, sarampo, rubéola e cachumba, a tríplice viral, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. As horas de sono, opa. Outra coisa, gente, não vamos agasalhar muito esse bebê no verão. Para ele dormir bem, principalmente quando ele tem aquele pico do desenvolvimento, que ele está com maior dificuldade para pegar no sono, para dormir, importante que esse ambiente esteja agradável. O bebê não consegue dormir num ambiente muito aquecido, com muita roupa e nem com muito frio, então temos que observar isso também. A temperatura tem que estar agradável para o bebê ter uma boa noite de sono, tá? Vamos ver aqui. Do estímulo. O bebê com 5 meses, entre 5 e 6, ele não tem dentinho ainda, mas a gengiva já tá durinha, então ele consegue mastigar alimentos, viu? Não precisa ficar preocupado, achar que o bebê só vai mastigar quando nascer o dentinho. Pode já nascer os primeiros dentinhos, né? Com entre 4 a 6 meses. 6 meses é o mais comum de nascer o primeiro dentinho. Então, se o bebê ficar mais enjoadinho, irritadinho, também temos que ver se não é a dentição. Uma coisa que acontece, que todos me perguntam, que o bebê começa a salivar muito. E não é necessariamente porque está nascendo o dente, é porque está produzindo mais glândula salivar para prepará-lo para a alimentação. E o bebê baba, porque muitas vezes ele não consegue ingerir tudo que ele produz de saliva, então ele acaba babando muito, tendo que colocar babador a partir do 3º, 4º mês de vida. E por isso que o bebê quer colocar tudo na boca, ele quer mastigar. Então é importante darmos objetos macios, geladinhos, que ajuda bastante a aliviar a coceirinha da gengiva, tá ok? Vamos ver, eu acho que eu falei tudo, porém eu gostaria muito que vocês deixassem as dúvidas de vocês. Eu sempre vou tentar responder dentro do possível, tá? Deixem as dúvidas, se quiserem saber sobre o desenvolvimento, sobre alguma coisa da alimentação. Não posso esquecer de deixar a fonte para vocês da alimentação. Com relação às vitaminas, esqueci de falar. Então, o bebê ainda continua na nossa região. É muito comum a gente oferecer ainda como rotina a vitamina D, 400 unidades. Geralmente, até 2 anos a gente dá vitamina D. Em algumas regiões, a vitamina A também é importante. E o ferro. Quando o bebê completa 6 meses, se ele não vinha tomando ferro a partir dos 3 meses, porque com 3 meses, se o bebê tem algum risco, ou é baixo peso, prematuro, esse bebê já vai receber ferro. Mas se ele é um bebê
que está bem, mama no peito, nasceu a termo, nenhum risco para anemia, ele começa então a complementar ferro, 1 mg por quilo dia, se ele não está, se ele só está no peito e começa a alimentação complementar. Porque não que o leite materno seja pobre em ferro, aliás, não que o leite materno ele tem um pouco menos de ferro, né? Quando o bebê começa a se alimentar, vai faltar um pouco de ferro se a amamentação não é exclusiva. Agora, como as fórmulas, se o bebê precisou de fórmula, está ingerindo até 500 ml de fórmula, ele não precisa complementar provavelmente o ferro, mas se ele está em amamentação exclusiva, começa a se alimentar, a amamentação não é mais exclusiva, aí a gente introduz o ferro, né? Vai depender muito do peso. Se o bebê é a termo, nós costumamos dar 1 mg por quilo dia. Se o bebê nasceu com baixo peso, entre 2,5 kg até 1,5 kg, nós vamos dar em torno de 2 mg por quilo dia até 1 ano de vida. Se ele nasceu abaixo de 1.500, de 1.500 a 1.000, a gente vai dar 3 mg quilo dia. Se for abaixo de 1.000, de 1 grama, são 4 mg quilo dia. Mas isso, com certeza, o pediatra de vocês vai estar atento e vai estar conversando com vocês. E claro, se tiver algum risco de anemia, se esse bebê está muito sonolento, não tá com atraso motor, muitas vezes é por falta de ferro, de ferritina, às vezes a hemoglobina não está abaixo para a idade, porém a ferritina, a reserva de ferro está baixa, então tem que dar muitas vezes uma dose maior de ferro. Muito importante, gente, o ferro para o desenvolvimento do bebê, tanto ponto de estatural quanto desenvolvimento motor, cognitivo. Então é importante que esse bebê não tenha anemia. Eu acho que eu dei o meu recado, eu fico aguardando dúvidas de vocês, só colocar nos comentários ou deixo uma caixinha de dúvidas, estou aqui para atendê-los. Espero que tenham gostado e até a próxima.